A lei. Bom, a lei é a lei de Deus. É a lei única que governa tudo. Que daí se diferencia em leis e princípios universais, que por sua vez, né, à medida que a gente vai se enterrando, digamos assim, se aprofundando, né, nos detalhes da realidade, a gente vai tendo várias leis, né, e princípios muito específicos a determinados tipos de fenômenos, né, alguns dos quais já conhecidos pela ciência. Bom, a lei é isso, então. Bom, nesse capítulo, Sua Voz começa falando a respeito dessa lei. Bom, a gente sabe que tudo é bipolar, né? A gente já viu isso. E a gente pode colocar, né, um dos polos que é admitido pelo senso comum é o polo matéria, que no caso do ser humano a gente pode ver como corpo, né, que é a matéria organizada de uma maneira muito especial, mas ainda assim é um corpo físico, né? E o outro polo que ainda não é admitido pela ciência, né, nem sequer como hipótese, muitas pessoas também não admitem isso, e as que admitem não fazem a menor ideia do que seja, né, o espírito. Inclusive a gente nem sabe o que é matéria, nem espírito, mas se a gente for levar em conta que existe esse aspecto, né, de dualidade, do monismo, se a gente tem um polo matéria, a gente tem que assumir que existe um polo que é o oposto, diametralmente oposto em todos os sentidos desse polo matéria. Seria o polo espírito, né? Então a gente é corpo, né, possui um corpo e é espírito, né, ao mesmo tempo. E os dois coexistem, né? A gente não sabe exatamente por quê. E a característica do corpo, né, é que ele vai se desfazer uma hora. Uma hora ele nasce, né, ele meio que nasce, e uma hora ele vai morrer. Ele vai envelhecendo e morre, né? E nasce e morre, se a gente levar em conta a reencarnação, né? O espírito sempre está adquirindo uma veste corpórea de acordo com seu grau evolutivo, de acordo com sua missão a ser cumprida, né? A sua expiação, e de acordo com o meio, né? E por aí vai. Mas o corpo vai e volta, é que nem uma roupagem, né? E quando a gente fala em nascer e morrer, a gente pensa no aspecto oscilante, né, do ser, né? Isso sempre vai e volta. Enquanto o espírito, ele também é dotado de dinamismo, né, como o corpo, só que o dinamismo dele, ele não é um dinamismo cíclico, né, oscilante. É um dinamismo progressivo, né? E o espírito em si, ele é invariável, né? Ele é eterno, ele foi criado, né, em outro domínio, não foi com o nascimento do corpo, como a gente vai ver, e ele é indestrutível, né? Ele é a individuação, né, da substância na forma espírito, ela é indestrutível, né? E o espírito, o atributo principal do espírito é a consciência, né, a inteligência, que faz com que ele consiga moldar corpo adequado às coisas que ele tem que fazer aqui para que ele consiga evoluir, né? Ou melhor dizendo, despertar, né? Para que a consciência expanda. Então, quando a gente fala em espírito, a gente fala em algo invariável, eterno, que está sujeito a um dinamismo, está se transformando em termos de expansão de consciência, mas essa é irreversível, né? Ele sempre está progredindo, o que nos dá uma ideia de uma linha reta, né? Você vai de A para B, e o B é melhor do que A. Enquanto o corpo, você pensa mais em alternância, né? Você pode nascer numa posição, do ponto de vista mundano, melhor ou pior, né? E daí você tem uma ideia de ciclicidade.
os dois são regidos pelo aspecto dinâmico, né? Como a gente vê, os dois têm sua estrutura, sua forma, e são regidos por leis, né? Corpo e espírito, que seriam dois extremos do ser humano. Só que a forma, né, de comportamento, né, é muito diferente, como vocês podem muito bem observar com o que eu estou expondo aqui. Então, isso é um aspecto interessante a respeito da lei que governa o nosso universo. Bom, mas o que isso tem a ver com essa lei única, né? Bom, digamos que a lei única está presente nesses dois aspectos extremos desse binômio, assim como está presente em tudo mais que a gente possa imaginar. Eu não acredito nisso. Tudo bem. Então procure explicar a realidade baseado em outra coisa ou baseado em coisa nenhuma, né? Aqui a gente só está apresentando algo, né, que foi revelado há 90 anos. Bom, voltando aqui à nossa tabela, a gente tem aqui os aspectos, a descrição e a individuação desses aspectos. Lembrando que a individuação não é que matéria seja o aspecto estático, mas existe uma relação, né, entre matéria e o aspecto estático, assim como a forma energia com o aspecto dinâmico e a forma espírito com o mecânico, né? Mas o espírito, você pode dizer que tem uma estrutura, né, tem um dinamismo, assim como a energia possui uma certa forma, né, formas dinâmicas, e existem leis que regem ela, e a matéria tem também, né, não só o aspecto de forma, mas tem um dinamismo e tem leis que regem a matéria. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com isso para não fazer uma associação direta quadrada, né, como se uma coisa fosse sinônimo de outra. A gente precisa tomar um certo cuidado aí. Também é coisa para a gente ficar a vida inteira se divertindo aqui. Bom, feito esse preparatório todo até esse capítulo 8, a gente tem condições de agora adentrar na equação, na grande equação da substância, que é a equação que, a meu ver, tem o poder para edificar uma nova civilização. Ela irá se tornar uma das equações que mudaram o mundo. Quem sabe, né, provavelmente a equação mais importante da história da humanidade. E a gente vai estar explicando o que é essa equação e por que, apesar de alguns eruditos, né, não reconhecerem ela como uma equação no sentido formal do termo, a gente vai explicar por que é uma equação. Então se preparem que agora a gente vai entrar com verdadeiras revelações aqui, capítulo 9 da Grande Síntese. Enquanto isso, se delicie, assimile, procure compreender, questione, mergulhe a fundo e perceba em sua vida tudo o que foi apresentado até o momento. Até o próximo.